mas hoje ele não cabe em nenhum time aí da elite, né? Mas, cara, a idade chega pra todo mundo. Eu acho que não dá, Luqueta. Onde ele se encaixa? Ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro ou ele já devia ter se aposentado? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, gente. Vamos falar dos idosos de novo? Eu e o Bob aqui. Seja muito bem-vindo, Bob. Valeu, Luqueta. A gente fez o primeiro lá, né, parte 1 sobre os jogadores acima de 35 anos. Aí teve gente que falou que faltou gente na lista. A gente veio com a parte 2. Parte 2 aí, a gente vai manter o ranking, né? Titular na elite, lá em cima, o cara brabo, respeita a minha história, compõe elenco, aquele cara que não tá atrapalhando também, experiência para reserva, aquele cara que já não é mais titular, né, entre os grandes, e lógico, o velho do amador, que é aquele cara que só atrapalha aí quando entra num time grande. Bob, vamos começar com um nome polêmico. Vamos começar falando de Modric. E vou jogar essa pra você. Luka Modric do Real Madrid. E aí, você acha que ele tem lugar ainda na elite do futebol? Ou já passou já? Já veio com uma bomba pra mim. Eu acho que tem. A gente até tava gravando podcast, né, Brasil com Z, então se você não assiste, não acompanha o Brasil com Z, vai lá assistir o último Brasil com Z. A gente falou do resumão da temporada europeia, principalmente dos brasileiros. E aí a gente falou de Real Madrid e falou de Modric, né, por conta do mercado aí de transferências. O Ancelotti acaba de voltar pro Real. E um comentário que surgiu lá é que, assim, tem muitos medalhões no Real, né, Luqueta? Tem Modric, tem o Kroos também, que já tá se encaminhando ali, Sérgio Ramos. E o que a gente comentou lá, e é uma coisa que eu concordo, que eu gostaria de reafirmar aqui, é que eu acho que esses caras, eles têm aí pelo menos mais 1, 2 temporadas pra tirar aquela última gota. Mas eu acho que é isso, assim, é mais 1 temporada, 2 temporadas de Modric como titular na elite. Depois disso ele vai começar a entrar em decadência. Então assim, acho que ainda vai uma temporada, sabe? Eu vou colocar ele no respeito à minha história. Vou concordar com você, tem mais uns 2 anos aí em alto nível. Mas eu acho que titular, ele talvez em times que ele não tem história, ele se tornasse um reserva. Então eu vou colocar aí respeito à minha história. Vamos para um ancião do futebol, vamos falar de Franck Ribéry, que está atualmente na Fiorentina, né? E aqui eu vou começar falando aqui que o problema do Ribéry é que essa temporada ele se mostrou completamente de vidro, né? Tipo, ele se tornou um jogador já com uma idade avançada que não consegue se manter saudável, o que é o grande problema aí quando você bate os 35 para cima, né? 35 mais, vamos chamar assim. Eu digo que hoje ele é experiência para reserva, principalmente se você considerar os grandes do futebol mundial, né? Cara, tô totalmente com você nessa. Ele teve até treta com o técnico lá na Fiorentina, né, essa temporada, e jogou poucos jogos por conta das lesões. Também acho que, se na Fiorentina ele não conseguiu render, não conseguiu ter uma temporada regular, com todo respeito à Fiorentina, mas que também fez um campeonato italiano ruim, né, esse ano. Se a gente for pensar, sei lá, num grande europeu, aí, num time que realmente disputa no alto escalão ali das principais ligas, ele é experiência para reserva e olhe lá. 38 anos também, né? Já tá com a idade bem avançada. Vamos falar de um brazuca agora, Bob. Eu vou deixar você começar. Tem muito brasileiro, né, Luqueta? Dessa vez a gente trouxe muito brasileiro, que da outra vez a galera pediu. Uns a mais aí. Eu vou deixar você começar essa, porque isso me afeta diretamente. Vamos falar de Felipe Melo, 37 anos nas costas e frequentemente, na maioria dos jogos com o Abel Ferreira, aí como titular do time do Palmeiras. Felipe Melo, se fosse pro Vasco, você aceitaria Felipe Melo, Bob? Não, sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu acho que a gente tem que relativizar de novo, né, Luqueta? Porque o pessoal tem que dar um desconto pra gente também, porque assim, beleza, uma coisa é você colocar o Modric, o cara é titular do Real jogando Champions League, e uma outra coisa é você colocar o Felipe Melo. O Felipe Melo teria vaga no Vasco? Talvez, brincadeira. Teria com certeza. Teria no Real Madrid? Acho mais difícil. Então assim, eu vou falar o que eu acho do futebol dele atualmente e onde que eu acho que ele se encaixaria nessas categorias se ele estivesse jogando na Europa. Acho que pro Palmeiras e pra qualquer outro clube do futebol brasileiro, cara, sem dúvida, principalmente pela experiência. Eu acho que as características do Felipe Melo, elas tendem a se complementar com a idade, né? É um cara que é um cara catimbeiro, né? Um cara... Então acho que assim,
ele não perde tanto com a idade, pelo contrário, ele vai ganhando mais experiência, ele é aquele cara que tem um papel de líder importante ali, aquele cara que discute com o juiz, mas num grande europeu, eu colocaria ele como experiência pra reserva. Apesar de no futebol brasileiro, assim, escolhe camisa ainda pra mim. Você sabe o que é pior, Bob? Eu vou colocar ele experiência pra reserva, inclusive no futebol brasileiro. É lógico que assim, tem times que precisam de um jogador como o Felipe Melo, mas no próprio Palmeiras hoje, ele não é titular absoluto. Ele se cria sempre uma grande discussão entre se ele e o Danilo, e se você pegar os times que hoje disputam a elite da Série A, não são todos que ele tem titularidade, não. Então, eu colocaria ele como experiência para reserva, mas dentro do futebol brasileiro mesmo. Achei que você ia levantar a moral dele. Não. Mas tá bom. Vamos falar agora de um cara com um nome... Puta. Andrés Iniesta. 37 anos, atualmente no Vissel Kobe. Esse é muito difícil falar porque pouca gente acompanha o futebol japonês, né? Ele, pelo pouco que eu vi recentemente, ele é aquele cara que no futebol japonês se destaca muito, então ele nos dá a impressão dele estar em ótima forma ainda. É difícil falar dele, eu vou colocar ele como compõe elenco. Essa aí dá dor no coração de falar, né? Porque, aliás, tem muitos nomes aí, enfim, que a gente olha e fala, caramba, que história bonita no futebol, o cara realmente marcou época e o Iniesta é um desses. Mas, cara, a idade chega pra todo mundo, eu acho que não dá, Luqueta. Ele fica ali entre compõe elenco, experiência pra reserva, vai depender do time, mas experiência pra reserva também, infelizmente. Vamos agora voltar pra um brazuca, vamos falar do Fernandinho. Cara, o Fernandinho que... Esse é bom, hein? Que é muito interessante a gente falar do Fernandinho, porque assim, ele criou todo vamos dizer, uma lenda em torno dele por causa das falhas na seleção brasileira, algo que é uma discussão que não existe quando nós falamos com qualquer inglês ou torcedor do City, né? O Fernandinho é unanimidade quando se fala de qualidade de futebol na Inglaterra, um dos maiores brasileiros no futebol inglês. Olha, eu gosto muito do Fernandinho e pela história na Premier League e pelo que ele está jogando ainda, lógico, eu vou colocar ele no respeito à minha história. Respeito à minha história, acho que tem ainda muito futebol e te falo mais. Eu acho que hoje, se eu fosse escolher entre Fernandinho e Modric, eu escolheria Fernandinho. Então, Luqueta, justamente por conta disso, eu vou colocar ele como titular na Elite também. Eu coloquei o Modric e eu acho que assim, a prova disso é que, cara, como você bem falou, né? A gente teve uma final de UEFA Champions League agora no último fim de semana e o motivo pelo qual o Guardiola foi mais criticado foi justamente porque ele deixou o Fernandinho de fora. A imprensa inglesa pegou pesado lá, o Guardiola chamou ele de louco, de arrogante. Já fui muito crítico do Fernandinho, mas ele no alto dos seus 36 anos ali, eu vou manter ele como titular na Elite. Inclusive tá aí no momento de indefinição, mas ao que tudo indica, vai permanecer no City, né? Pelo menos por mais uma temporada aí. Especulou-se que ele ia sair junto com o Agüero ali, que ia ser um fim de ciclo, mas parece que fica, não teve nenhuma especulação muito forte dele em alguma outra equipe. Então mais um ano de titular na Elite aí, jogando no City. Vamos ver que esse ano que vem o City levanta a orelhuda. Ó, agora vamos se manter nos brasileiros, que eu queria falar do Nenê. 39 anos do Nenê, o vovô do Fluminense. Olha, Nenê é um cara complicado de se colocar, porque ele tem os momentos que ele brilha, né? Mesmo em jogos difíceis assim, mesmo correndo câmera lenta, o cara ele tem aquele brilhozinho. Eu vou colocar ele como experiência pré-reserva, apesar de achar que em muitos times da Série A ele seria titular, a gente está considerando um nível um pouco maior, né? Vou colocar ele como experiência pré-reserva. Eu vou ser crítico com o Nenê, viu, Luqueta? Sabe por quê, cara? Eu passei muita raiva com ele, assim. Eu acho que... Não, e você definiu bem. O Nenê realmente, você vê, 39 anos, se você entra lá agora no OneFootball e vai lá na seção do Fluminense, o cara é manchete ainda, ele é destaque, porque ele tem momentos de brilho, é exatamente isso que você falou. Mas eu tenho a sensação de que o Nenê mata muito algumas jogadas. Eu acho que, assim, não vale a pena ter o Nenê no time, sei lá, 100% do tempo, como um cara que é titular absoluto, porque apesar de em um momento ou outro ele vai lá e dá uma assistência, faz um gol, ele é muito importante, muito bom na bola parada,
ele mata muita jogada. Mas enfim, aí eu acabo indo na mesma opinião. Acho que é experiência para reserva. Vamos voltar para os estrangeiros, vamos falar do Robben, já que a gente falou do Ribéry. Robben que 37 anos, tá num time holandês, o Groningen, da cidade é Groningen mesmo, né? Onde ele foi revelado. E assim, esse eu acho que vai ser o maior peso no coração de todas as notas que eu vou dar. Porque assim, cara, eu sou muito, muito fã do futebol do Robben. Só que ele tem se lesionado com frequência, não consegue atuar 90 minutos no futebol holandês. Isso jogando em baixíssimo nível. E esses 37 anos estão pesando muito, muito. Eu vou ter que colocar ele como velho do amador aqui, com aquele peso no coração, né? Porque, querendo ou não, a gente tá falando de um craque internacional, né? Eu vou jogar pra você eu já virei escudo aqui, eu deixo pra você falar o que você quiser agora, Bob. Não, Luqueta, mas eu vou com você nessa, cara. Sabe o que é engraçado? O Robben, ele chegou a se aposentar, né, cara? Eu acho que, se eu não tô enganado, ele chegou a ter uma pausa ali na carreira, ele meio que anuncia a aposentadoria, e aí ele vem e volta, né, pro Groningen, que é inclusive a cidade dele, né? Pelo que eu sei, o Robben nasceu numa cidade ali super pertinho ali de Groningen, é onde ele nasceu pro futebol, foi revelado. Mas, cara, é muito assim, aquele retorno dele pra desculpa a expressão, mas pra fazer uma graça ali, pra se aposentar perto de casa, né? Inclusive, eu gostaria até de elogiar aqui o Robben pela humildade. Estava comentando aqui hoje e mostrei para uns colegas nossos aqui uma história recente do Robben que até virou notícia, estourou, que foi num jogo, acho que mês passado, tem um mês mais ou menos, num jogo do Groningen. Ele vai lá, joga, o retorno dele inclusive, joga o jogo inteiro de titular, o time vai, mete 4-0, e aí ele volta pra casa de bicicleta depois do jogo. Não sei se você viu isso, cara. Marcou pra caramba, é uma foto dele de bike depois do jogo voltando pra casa. Então, é muito interessante o Robben, porque assim, ele tá jogando nesse time pequeno, e quando ele fez o primeiro gol do retorno dele, que ele se lesionou, ele ficou 20 minutos em campo. Quando ele voltou, anunciou a volta da aposentadoria, ele ficou 20 minutos em campo e se lesionou. Teve uma lesão grave, ficou um bom tempo afastado. E quando ele volta depois dessa lesão e faz o primeiro gol, depois de um bom tempo, ele chora em campo. E cara, tipo, ele tá jogando, é um cara que ganhou a Champions como um dos melhores do time, se não o melhor. É lenda do futebol. E, cara, ele chorou em campo porque fez um gol pelo Groningen. Então, tipo, ele merece muito nosso respeito. A gente não tá... Nunca a gente vai estar desmerecendo a carreira do cara. Mas hoje, ele não cabe em nenhum time aí da elite, né? Não tem jeito, é só... O Groningen, ele encaixa muito bem, né? Tô com você nessa. Vamos falar agora de Filipe Luís, 35 anos do Flamengo. Filipe Luís, que é um caso de amor aí com o torcedor rubro-negro. Mas ele, ao mesmo tempo, também... tem aquele negócio, né? Quando ele falha, toda a torcida do Mengão, pô, o cara tá velho, é uma avenida, não sei o que lá. E aí, por exemplo, contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, ele destruiu, e aí todo mundo, pô, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Eu vou deixar pra você, Bob. Onde ele se encaixa? Ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro ou ele já devia ter se aposentado? Vou fugir da sua pergunta, eu acho ela muito difícil. Eu acho que nenhum nem outro, assim, eu não acho que ele é o melhor, sinceramente, mas também ainda dá um caldinho. O problema é que, assim, se a gente pega a lista, todos que a gente falou aqui, não tem nenhum lateral, né, cara? E pesa, né, é complicado. O Filipe Luís nunca foi um lateral que se destacou pela velocidade, nunca foi muito rápido, sempre foi muito consistente na defesa, sempre foi um cara muito seguro, um cara de escolhas seguras, mas ele já não era rápido. E aí, 35 anos, então é isso que você falou, às vezes a torcida pega pesado lá e fala, pô, o cara é uma avenida. Justamente por isso, porque pega um ponto ali, moleque rabisqueiro, que bota pra correr pra cima do Filipe Luís, difícil. Eu não colocaria ele pra nada acima de compor elenco também. Vamos supor que o Filipe Luís tá de volta num Atlético de Madrid da vida. Experiência para reserva, não tem como ser diferente disso. Ele tá entre o experiência para reserva e o compõe elenco. Eu vou dar uma moral pro Filipe Luís, vou colocar no compõe elenco. Pra gente não concordar em tudo, né? Vou dar uma moral, vou deixar você sozinho nessa. Vamos. A torcida do Flamengo vai ficar brava comigo de novo. Vamos falar um pouco agora do Fredão, então. Fred vai te pegar. O Fred, cara, é que o Fred tá há tanto tempo no futebol que o pessoal se esquece, mas assim, o Fred foi no começo dos anos 2010, pra galera que
15, 16 anos que está assistindo, que não acompanhou tão bem isso, no final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, o Fred era uma máquina, o Fred era absoluto, assim. Se você pega a Copa das Confederações de 2013, você pega 2012, cara, o Fred era um monstro. E você tem... A gente desconsidera isso porque a gente vê o Fred jogando hoje, ele é mais lento, não sei o que lá, e mesmo assim, cara, o cara marca gol pra caramba. Eu vou colocar ele como compõe elenco. Assim, pela história, por tudo que eu já considerei do Fred, eu sei que ele é um jogador... Mas assim, cara, mete a bola dentro da área no pé dele, o cara vai meter gol, entendeu? Eu boto fé no Fredão ainda. Eu vou colocar ele no compõe elenco, vou dar uma moral pra ele também. Eu vou passar a bola pra você aí, Bob. Ô Luqueta, talvez eu te surpreenda com essa, cara. Nem pela minha nota, nem pela categoria que eu vou colocar ele, mas por esse comentário. Pra mim, de todos os nomes que a gente falou aqui, o Fred é o que mais me chama a atenção e é o de maior destaque, pelo menos nesse momento, assim. Se for ver o início da temporada dele agora, é muito bom, assim. Pô, decisivo na Libertadores, decisivo na Copa do Brasil, no Brasileiro ali todo mundo com expectativa em cima dele. Tanto que assim, essa dupla de vovôs aí do Fluminense tá sendo muito badalada, né, o Fred e o Nenê. E eu acho o Fred um degrau acima do Nenê em relação a isso, muito por conta de posição e característica, né, é o que você falou. Ele é centroavante, então assim, perde um pouco da mobilidade, óbvio. Mas é um cara que se tá bem colocado... Gente, o Romário jogou até os 41. Não tô comparando o Fred com o Romário. Mas se você vai apurando esse senso de posicionamento, que é uma coisa que o Fred sempre foi... Enfim, sempre teve um posicionamento muito bom. Finalização, finaliza como poucos. Então, gosto muito do Fred. Acho que começou muito bem a temporada. Vou deixar no compõe elenco também, porque... É aquilo, né, que a gente falou, bota o Fred lá num time europeu agora, não consegue acompanhar por conta de uma questão de ritmo e tal, mas vem me surpreendendo o começo de temporada dele, tô gostando do Dom Fredon. E é isso aí, ó, você aí assistindo o vídeo, coloca a tua lista aqui embaixo pra gente discutir, coloca quem você acha, xinga quem você acha que a gente errou, e muito obrigado, Bob, pela parceria de novo aí. Pô. Você acha que faltou algum vovô aí? Vovô responsa, não? Cara, tem uns que eu sei que faltaram, mas vou deixar pro pessoal comentar aí. Vamos ver quem que a galera... Então, ó, coloca aqui embaixo também os próximos nomes pro próximo vídeo de idosos aí. Valeu pela atenção, hein, molecada? Deixa o like também, hein? E até a próxima.